Palavra de poder com o profeta e apóstolo Miqueias Castrezi. Palavra de poder com o profeta e apóstolo Miqueias Castrezi. Aí a bandeira da reforma protestante, vamos dizer sobre isso. Muitos levantaram a bandeira da reforma protestante. Querido, Martinho Lutero odiava judeu. Martinho Lutero chamou os judeus de cachorros. Sabiam disso? Martinho Lutero chamou as sinagogas de ambientes de estrume. Martinho Lutero aí, que levantaram a bandeira, odiava aqueles da seita do caminho. Quem são os da seita do caminho? Aqueles que eram chamados pela seita do caminho, porque eram os conhecedores da verdade e seguiam a doutrina apostólica. Martinho Lutero era um alemão que odiava judeu. E nós aqui não somos sionistas. Há muitos no judaísmo, principalmente o judaísmo ortodoxo, que esqueceu a revelação de Yeshua. Que esqueceu a revelação de Yeshua HaMashiach. Você que está me assistindo pela primeira vez, está perguntando quem é Yeshua. Na linguagem latina é Jesus Cristo. Então, essa reforma protestante, na verdade, foi contra a doutrina dos apóstolos. Essa reforma protestante foi extremamente contra. Martinho Lutero disse, temos culpa, abre aspas, temos culpa em não matar os judeus. Qual espírito, irmão, estava sobre isso? Fala sério, gente. Aí não vem meia dúzia de teólogo, meia dúzia de filósofo. Vamos ler a Bíblia. Vamos ler a Bíblia, vamos ler a história. Há coisas na história que você precisa compreender. Metem o pau no Hitler, mas havia outro lá que levantou uma reforma protestante. Se rebelou da Igreja Católica, se rebelou do catolicismo, criou as suas leis, né, as 95 teses. Mas vamos acordar, gente, pelo amor de Deus. Esses são os tolos. Mas se não fosse assim, o evangelho não era livre. Se não fosse assim, não existia a igreja. Existiria sim, porque a igreja nunca morreu. Não precisou de Martinho Lutero para a igreja nascer, não, irmão. Quem nasceu com a igreja foi o nosso Salvador, quem nasceu com a igreja foi o Eterno no Éden. A igreja, a relação de Adão e Eva. E Yeshua veio apenas manifestar na terra, no reino, a igreja que já acontecia desde o Éden. Isso aí é pano para manga. E não é esse o objetivo. Vamos lá. Onde eu parei? Verso 8. A sabedoria dos cautelosos os faz saber aonde estão indo, mas a insensatez dos tolos os engana. Né? A irmã comentou aí. A sabedoria dos retos, como está aqui? A sabedoria dos cautelosos, a sabedoria dos sábios fazem saber para onde estão indo. Quando você vai para qualquer lugar e você não conhece, você coloca lá no GPS. Assim é o poder da Ruach HaKodesh. Assim é o poder do Espírito de Deus. Ele tem o poder de fazer... Quando você erra o caminho, Ruach HaKodesh, o Espírito, ele vai ficar assim, ó. Talvez ele ficou 2 quarteirões, 1 quarteirão para trás, ele está esperando você. Você tem que parar e saber, eu preciso voltar 1 quarteirão para trás, porque lá está o caminho. Aí ela vai te dar o caminho de novo. Agora, o insensato, olha aí. A sabedoria dos cautelosos faz saber onde estão indo, mas a insensatez o engana. Você ouve qualquer um. Você ouve psicólogo, psicanalista. Você ouve o jornal. Você ouve o comunista. Você ouve a história contada, né, pela ótica da teologia. Você ouve a história contada pela ótica da sua família. Mas a sabedoria faz você calar a boca ou abri-la quando precisa abrir. A sabedoria faz você saber falar. Deixa eu dizer uma coisa. As pessoas, a gente não tem poder nenhum de alterar a decisão das pessoas.
Nós não temos poder nenhum de alterar. Este altar não vai defender adultério, esse altar não vai defender agressão, esse altar não vai defender separação, esse altar não vai defender absolutamente nada do que é contrário à verdade da palavra. Mas a decisão é dos homens, a decisão é sua, e também a consequência vai ser sua. Mas, quando nós somos sensatos, não insensatos, quando nós somos cautelosos, nós abrimos a nossa boca não para trazer condenação. E não confunda condenação com orientação. Porque muitas pessoas dizem que os pastores, soltamos indireta. Não, querido. Nós estamos ensinando a verdade. Se aquilo que falamos, como diz o ditado, serviu na sua cabeça, pare e pense, será que você não está errado? Será que será que a carapuça não serviu? Então nós precisamos saber que aquilo é para mim. Aquilo é para mim. Tudo que eu estou falando aqui é primeiro para mim. Porque jamais passa algo aqui sem cortar primeiro desse lado. Para depois cortar como a palavra que corta juntas e medulas, Hebreus 4. Estão dizendo aqui nos bastidores, se serviu já é direto. Então, esta é a sabedoria dos cautelosos. Se aquela palavra me serviu, eu preciso olhar no espelho da palavra e saber, preciso mudar a mim, porque eu sou o primeiro a mudar. Porque aquilo que falo, aquilo se tornou juízo para mim. Aquilo que eu explico como verdade, aquilo se tornou juízo para mim primeiro, e não segundo. Agora, a sabedoria dos cautelosos faz saber aonde ir. Se o GPS, se você acredita, você que pega Uber aí, você que pega qualquer coisa, você está de olho no GPS para ver se o cara não vai pegar o caminho errado para não te cobrar mais. Se você está de olho lá, você está de olho no GPS chamado Ruach HaKodesh, o Espírito Divino? Você está de olho no GPS da sabedoria que sai de um altar? Ou você pega os seus atalhos? Irmão, irmã, de atalho até chapeuzinho vermelho sabe que não dá certo. O lobo mau está lá com a boca grande. O problema é que a Chapeuzinho Vermelho traduz a revelação de muitas pessoas. A Chapeuzinho Vermelho está dentro da casa, né? Não é essa a história, né? O lobo mau já se vestiu da vovozinha, o lobo mau já se vestiu da religião, e a Chapeuzinho está lá. Por que essa boca grande? Como que é? Ouvido, boca. Por que esses olhos grandes de você me olhando? É para te olhar melhor. Por que você está me colocando doutrina, religião? É para te condenar melhor. Por que esses ouvidos grandes, religião? É para ouvir a sua vida e desgraçar ela. E aí, por último, é a boca, né? Por que essa boca grande? Nem espera terminar. Já te comeu. É isso. Esse é o das bocas grandes. O sensato não pega atalho. O sábio, o cauteloso não pega atalho. Ele vai esperar muito tempo, mas ele vai pelo caminho correto. E o caminho correto vai fazer com que ele fuja, com que ele seja livre do lobo mau. E irmão, há muitos lobos por aí. E lobos maus, muito maus. Maus com U, se você não sabe português. Não é mal com L, tá bom? Vamos lá, verso. Palavra de poder com o profeta e apóstolo Miqueias Castrezi. Você acompanhou mais uma programação do Ministério Apostólico Evangelho de Poder. Acesse nosso site oficial evangelhodepoder.com.br. Inscreva-se agora mesmo em nosso canal de vídeos youtube.com/Miqueias Castrezi. E não esqueça de selecionar o sino de notificação para ser avisado de todos os nossos vídeos. Para saber mais sobre nossa programação, visite nossas redes sociais. Procure por Evangelho de Poder e Miqueias Castrezi Oficial no Facebook e Instagram. Participe conosco de nossos cultos e eventos. Ministério Apostólico Evangelho de Poder.